bem, turma? Hoje vamos gravar alguns vídeos sobre crânio, né? Talvez seja aí o primeiro desafio da Faculdade de Medicina, entender um pouco sobre esse amontoado de ossos, né? Que ficam fazendo o arcabouço ósseo da nossa cabeça. Então, o crânio é basicamente dividido, né, em duas partes. A parte que fica relacionada com as vísceras, ou seja, olho, nariz, boca, né, a gente conhece como viscerocrânio ou esplancnocrânio. E a parte relacionada ao sistema nervoso central, né, ao encéfalo, é chamado de neurocrânio. Então a gente tem um neurocrânio com os ossos que envolvem aqui o sistema nervoso central e o viscerocrânio nas vísceras da face, tá bom? Ficou fácil assim, né? O crânio, como tem muitos detalhes, vamos dividir em alguns momentos, tá? Vamos dividir nas vistas. Esse crânio aqui, ele tá com as pinturas, cada osso de uma cor diferente, que facilita o aprendizado. Então vamos olhar primeiro a vista superior, tá? Então aqui, ó, vista superior. Olhando de cima, né, de frente no crânio, basicamente a gente vai ver aqui, ó, um osso amarelo e aqui são dois ossos azuis. Esse osso amarelo relacionado aqui à testa, né, na região frontal, é o osso frontal, tá? É um osso único, frontal. Quando a gente olhar, ele tem uma parte mais elevada de cada lado, tá? Chamado tuber frontal. E aí, ó, tem uma linha, né, um divisor de águas entre um osso e outro. Esse é um tipo de articulação que existe no crânio. Os ossos se articulam entre si. O tipo de articulação é uma articulação do tipo sutura, tá? Então, se olhando, ó, ele tem uma articulação do tipo sutura. Então, é uma sutura, né, entre o frontal e o parietal, que é esse osso azul aqui atrás, tá? Então, essa sutura, como pega o plano coronal, também conhecido como sutura coronal. Então aqui, ó, a gente pegando a sutura coronal no plano coronal. Atrás da sutura coronal, começamos aqui um osso azul de cada lado, que é o osso parietal. Assim como o frontal, ele também tem essas partes mais elevadas, chamado tuber parietal. Na parte mais alta, a gente olhando nesse sentido, ó, tem uma parte que é mais elevada. Tá? Essa parte mais elevada a gente conhece como vértex, tá? O vértex. Então a gente tem os túberes parietais, o vértex, tá? E uma sutura que separa os dois ossos. Essa sutura, como fica no plano sagital, né? Partindo o plano no meio, a gente conhece como sutura sagital. Então tá aqui, ó, a sutura sagital até atrás. O ponto que a sutura sagital toca o osso frontal, essa união dos três ossos, né, é conhecido como bregma, tá? Que nas crianças vão ter aquela fontanela, moleira, chamado fontanela bregmática ou fontanela anterior. E aqui atrás, onde acaba, né, os parietais, ele se encontra com esse outro osso que está em vermelho, chamado osso occipital, tá? E esse ponto entre a sutura sagital e a sutura occipito-parietal, né, ou parieto-occipital, chamado fontanela lambidoide, ou simplesmente esse ponto craniométrico chamado lambda, tá bem? Por quê? Essa sutura tem a forma da letra grega lambda, então chama sutura lambidoide, tá bem? Então a sutura lambidoide com o ponto chamado lambda, tá legal? Então aqui, ó, na vista superior, basicamente a gente vai ver dois ossos parietais, a sutura sagital, tá? A sutura coronal e o osso frontal. Olhando atrás, basicamente a gente vai ver os dois ossos parietais, o osso occipital, tá? E duas estruturinhas branquinhas que já são parte da vista lateral. Então, na vista lateral a gente vai ver aqui o occipital, o parietal do lado direito, né? A metade direita do osso frontal e esse osso que está aqui, tá? Esse osso que está aqui é o osso temporal. O osso temporal, ele tem essa parte que parece uma escama, chamada escama do osso temporal, tá? Tem essa projeção para frente em direção ao rosto, tá? Que é o arco zigomático, né? Que é o processo
é o arco zigomático, é o processo zigomático do osso temporal, tá? Então tem a escama. Temos essa parte branca que também pertence ao osso temporal, que é chamado processo mastoide, tá? Processo mastoide do osso temporal. E essa parte aqui é a parte timpânica, tá? É a parte relacionada ao ouvido, né? A orelha interna. Então é por aqui que é o meato acústico externo, fica do lado de fora do crânio. Então essas três partes são as três partes visíveis aqui externas, né, do osso temporal, tá bem? Na vista lateral. Tem uma outra partezinha em verde aqui, que é mais um osso da parte lateral, chamado osso esfenoide. Essa aqui que a gente está vendo é a asa maior do osso esfenoide. Né? Na vista interna do crânio a gente vai conseguir ver melhor, né, todo o osso esfenoide, mas na parte externa, na vista lateral, temos o osso esfenoide. E aqui, ó, temos um ponto craniométrico importante a gente saber, tá? Que fica a divisão entre o frontal, parietal, temporal e esfenoide. Esse ponto chama pitério, tá? Esse ponto é o pitério. Qual a importância dele? É um ponto de fragilidade. Essa região é mais frágil, é mais fino na parede óssea. E atrás desse ponto passa a meninge média, uma artéria lá dentro, né, que serve para irrigar as meninges no cérebro. E se quando tem uma pancada, né, um trauma nessa região e tem um afundamento, uma fratura do osso, essa fratura pode seccionar essa artéria meninge média e causar aí um hematoma, chamado de hematoma epidural, que é um hematoma bem maligno, né, que às vezes pode levar a óbito aí em horas. Tá bem? Então esse é um ponto que a gente tem que saber, que é um ponto de fragilidade chamado pitério. Tá bem? Então na vista lateral a gente vai ter frontal, parietal, né, o temporal e o esfenoide principalmente. Lembrando que o mastoide também faz parte do osso temporal. Tá legal? Vou deixar para falar dessa parte que a gente também consegue ver na parte lateral quando a gente for falar da frente, tá? Que ele é mais frontal do que lateral. E outra coisa que a gente consegue ver aqui em verde fluorescente é esse osso, né, que é um osso solto, né, aqui ele está articulado por uma questão de conveniência, mas é um osso solto chamado mandíbula, tá? Na parte do crânio a gente consegue ver a vista lateral da mandíbula. Depois eu vou falar separadamente dela.